O homem é bom ou mal? A resposta de cada filósofo. Já deixei o like, já sou inscrito no canal. Assim, eu já assisti alguns vídeos desse canal. Eu acho que eu não vou ter muito a acrescentar porque ele faz um resumo muito bom de cada filosofia. Então, no máximo eu acho que eu vou recomendar uns livros que esses autores, eu acho que só Confúcio e John Locke que eu não vou recomendar porque eu não li tanto. Mas de restante, para vocês, sei lá, se vocês quiserem começar a ler sobre esses caras e sobre a origem, né? O ímpeto do ser humano, o ímpeto natural do ser humano, aí fica a critério de vocês, mas vamos lá. Jean-Jacques Rousseau era aquele filósofo que olhava para o caso humano, guerra, mentira e ganância, e dizia: tudo isso é culpa da sociedade, não do homem. Ele acreditava com todas as letras que o ser humano nasce bom, puro, inocente como um animalzinho da floresta que só quer viver em paz. Mas aí então vem a civilização, com suas cercas, leis, castas, desigualdades e propriedades, e pronto, o homem vira então um monstro. Para Rousseau, a maldade não está dentro da gente, ela é colocada de fora para dentro. A sociedade nos transforma em competidores, em invejosos e em manipuladores. É ele que, pelo menos atribuído a ele, né? O homem é bom, a sociedade que o corrompe, né? Assim, é interessante que ele não aponta, tipo, ele não só fala a sociedade é o problema, mas ele aponta, que assim, que nem todo filósofo bom faz, né? Ele vai anotando quais que são os problemas da sociedade que corrompem o homem. Então, é, segundo ele, o homem é bom por natureza e o estado selvagem do homem, por assim dizer, o homem bom selvagem, é, é o que fica. É o homem realmente livre que pode fazer o que ele quer, porque como o homem é bom por natureza e ele sozinho faz coisas boas por si só, em viver em sociedade é um problema. Mas ele reconhece que não tem como, não tem como viver é, em sociedade sem uma sociedade por muito tempo, porque tem outras sociedades que se formam. E se for só um indivíduo contra uma sociedade, você vai ter problemas. Eu posso estar confundindo, então perdoe qualquer erro meu. Mas se eu não me engano, ele fala isso. Ele fala que a partir disso, para mediar as relações humanas, precisa ter o contrato social, né? Então, aí nasce a famosa obra dele, Contrato Social, de Rousseau. E outro livro também, que é bom dele, que fala sobre isso, sobre a questão disso, eu vou falar depois provavelmente, mas tem um outro livro também. Vamos terminar só a parte de Rousseau e eu comento dos livros. O problema não seria o instinto, mas o sistema. E aqui entra a parte mais desconfortável. Se Rousseau estiver certo, ninguém nasce mal, nem o mentiroso, nem o ladrão, nem o corrupto. Eles apenas foram moldados por um mundo em que os forçou a escolher entre ser explorado ou explorar. A pergunta muda completamente. Em vez de por que ele fez isso, vira o que fizeram com ele para ele se tornar assim. Isso quebra tudo, porque se o homem nasce bom e se torna ruim, então prender, punir ou julgar alguém sem um contexto seria uma injustiça. E aí você entende por que Rousseau ainda incomoda tanto. No fundo, Rousseau está dizendo: o erro não está no coração humano, está na forma como a humanidade se organiza. Toma. Assim, esse livro aqui também é bom, que fala um pouco sobre isso. Eu não lembro se fala muito, também não desenvolve tanto e tal, mas sim, contrato social, deixa eu mudar aqui a tela. O contrato social de Rousseau fala muito sobre as relações humanas e sobre o início do que levou ao contrato social. Aqui ele fala, né, eu tô olhando o sumário, né? Ele fala das primeiras sociedades, dos direitos mais fortes, da escravidão, de como sempre Mister retomar uma convenção anterior. Aí ele fala do pacto social, ele fala de outras relações sociais também. Mas esse livro aqui também é bom para ler Rousseau, que é do A Origem da Desigualdade entre os Homens, que é bom também. Apesar dele não falar tanto sobre isso de forma tão detalhada, porque é o contrato social, né? Mas
famoso livro dele também. Mas vamos continuar aqui. Hobbes não queria saber de floresta, pureza ou inocência. Para ele, o homem é mau e ponto. Mas mal como? Mal de nascença. Mal por natureza. Hobbes olhou para o ser humano sem nenhuma regra, sem polícia, sem lei, e o que ele viu foi um predador. Um animal egoísta, violento, paranoico, pronto para fazer de tudo se alguém encostar no prato dele. Essa ideia ficou famosa na frase: o homem é o lobo do homem. Não tem poesia aqui, tem apenas medo, guerra, conflito. Para Hobbes, se você largar os seres humanos livres no mundo sem Estado, o resultado então é simples: todo mundo se aniquila. Por isso, ele defendeu a criação do Leviatã, não um monstro do oceano, mas um Estado gigante que controla tudo. Por que então precisamos disso? Porque, segundo ele, a única coisa que impede um ser humano de aniquilar o outro é o medo de ser aniquilado também. Moral, justiça, amor ao próximo? Hobbes, ele ri disso. Nada disso segura a besta que vive dentro da gente. Apenas o medo. E aqui está o ponto ainda mais assustador. E assim, nessa questão dele defender o Leviatã, no livro Leviatã, né, que ele fala sobre isso também, ele argumenta que o monarca, né, uma pessoa que tem aptidão, tem capacidade e é uma pessoa virtuosa, deve governar. Não lembro da parte virtuosa, mas se eu não me engano tem. Mas é ele que deve governar a sociedade para que ela seja próspera e ajude e seja uma sociedade sem caos, sem uma no termo coloquial, né, não num termo acadêmico de anarquia, né? Numa bagunça eterna, numa baderna. Da filosofia dele. Se o homem é mau por natureza, então liberdade é um perigo. E Exatamente. quanto mais liberdade, mais caos. Pense bem, todas as vezes que a lei some, numa guerra civil, numa crise, num apagão, o que acontece? As pessoas se abraçam e se beijam ou começam a saquear, brigar e fugir? É o. Peraí. O, o livro que fala sobre isso é o Leviatã. Não é o mais clássico dele. E também é o que melhor fala disso, né? Dos que eu já li dele. É o melhor que fala sobre isso. Ele desenvolve também essas questões sobre a sociedade, sobre a origem do homem e tal. Ele fala bastante sobre isso que nesse livro, para quem quiser John ler. Locke olhou para o ser humano e disse: ele não nasce bom nem mal, ele nasce vazio, uma tábua rasa, uma mente em branco, esperando o mundo começar a escrever. Para ele, ninguém vem ao mundo com moral instalada, nem com pecado original, nem com santidade embutida. Tudo que a pessoa se torna vem depois, da família, da escola, da cultura, das dores, do afeto e das faltas. Locke nos obriga a enxergar o ser humano como consequência, não como essência. O criminoso não nasce criminoso, o mentiroso não nasce assim. Eles foram ensinados, moldados, deformados por experiências acumuladas. E se tudo isso é aprendido, então a pergunta que mais incomoda é: quem ensinou? Porque, se alguém é reflexo do que viveu, então talvez o monstro não seja ele, mas o ambiente que o molda. Locke coloca a responsabilidade de volta na sociedade. Não dá para se É. esconder atrás da desculpa do é mal porque nasceu assim. Se alguém se tornou um problema, é porque o mundo ao redor falhou. Isso é cruel, mas é libertador. Se aprendemos a ser ruins, podemos aprender a ser melhores. A tábua é rasa, mas a caneta está sempre na mão de alguém. A questão é: quem está escrevendo a história do outro e com que tinta? Mas eu acho que é interessante esse posicionamento, mas apesar de a maioria das pessoas pensar assim, eu já discordo quando chegar. Acho que desses aqui, Santo Agostinho que vai mais chegar perto do que eu acredito. Mas eu acredito nisso também, que apesar de. Enfim, quando chegar em Santo Agostinho eu vou falar mais a fundo, mas apesar de eu achar que o homem é intrinsecamente mal e sempre vai retornar ao mal e o vício, ele pode ser ensinado, ele pode ser ensinado a não ceder a essas tentações, essas coisas e tal. Existe Mas como eu falei, propaganda aí. Deixa o like, se inscreve no canal
e doa a LivePix pra gente pagar o YouTube Premium. Mas, como eu falei, eu não sei muito sobre Loki, eu nunca li tanto sobre Loki, então não vou poder recomendar nenhum vídeo, então nenhum livro sobre ele, então é mais complicado. Immanuel Kant não acreditava em inocência pura nem em perversidade total. Para Kant, o ser humano tem duas forças lutando dentro de si o tempo todo. A É o. Em animação é o diabo e o anjo no ombro, né? O diabinho e o anjinho. razão, que aponta para o bem, e o egoísmo, que nos arrasta para o mal. É um campo de batalha interno, onde cada decisão é uma escolha entre o que você deveria fazer e o que você quer fazer. Ele via o mal não como algo místico ou genético, mas como consequência moral. Quando você sabe o certo, mas escolhe o fácil. Quando a razão diz ajude, mas o interesse sussurra, fique quieto. Para Kant, a liberdade verdadeira é quando a gente escolhe fazer o certo porque é certo, sem esperar nenhuma recompensa. Isso parece bonito até você tentar viver assim, porque, segundo Kant, ética de verdade é fazer o bem mesmo quando não tem ninguém olhando. E é interessante também que pra Kant uma única regra vale pra. Tipo, uma única. Não tem exceções nas regras, né? O. O imperativo categórico, né? Fala que se você. Se você não pode mentir, você não pode mentir em situação nenhuma. Tem um emblemático exemplo do soldado nazista, né? Você tá. O, um judeu corre pra dentro da sua casa, né? É um tanto quanto questionável, mas enfim, esse exemplo. Mas ele corre pra dentro da sua casa e você não. E chega um soldado nazista, você não pode falar que ele não está lá. Você é obrigado a falar a verdade, porque falar a verdade é sempre o certo a se fazer. É um dilema, né? Bem complicado. Eu acho que é, o por tentar buscar uma ética, uma moral universalizante, né? Um universal que funcione para todos os casos, Kant acaba ignorando as nuances e as circunstâncias de cada situação, né? Que é um tanto quanto complicado. Em questão de livro, eu acho que assim, o Kant é meio complicado de ler, porque é bem. São formas complexas que ele escreve, mas eu acho que tem crítica da razão pura, da razão prática, logo depois, metafísica dos costumes, é, religião nos limites da simples razão também é bom, mas foi o que eu falei, a leitura é mais complexa. Eu recomendaria de vocês lerem, se vocês estiverem começando agora, a ler só daqui a um tempo, quando estiver mais habituado à filosofia e tal. Eu recomendo a ler Kant e depois, antes de ler Kant em si, buscar umas introduções para entender melhor Kant. Mesmo que doa, mesmo que você perca, mesmo que o mundo seja indiferente, e é aí que a coisa fica pesada. Porque, se você sabe o certo e não faz, você é parte do problema. Kant não está perguntando se o ser humano é bom ou mal, ele está perguntando: você vai escolher ser o quê? Agora, sabendo o que sabe. Friedrich Nietzsche não queria saber de bondade, maldade nem dilemas de escola dominical. Para ele, essa história de homem bom, homem mau era uma mentira conveniente inventada por gente fraca para controlar os fortes. É, Nietzsche via o ser humano como um animal com fome de superação, de conquista, de poder. potência. Um ser que não nasceu para obedecer, mas para se expandir, para dominar, para criar seus próprios valores. A ideia de o Barmesh de super-homem, né? Que você cria seus próprios valores, você quer criar seus próprios valores, suas próprias convicções. Ele fala muito disso no Além do Bem e do Mal, né? Além do Bem e do Mal ele fala bastante sobre isso. No Ele fala também no Anticristo, acho que ele fala um pouco sobre isso também, eu não me lembro agora. Mas fica aí as duas leituras que eu acho que é bom A para tal da esse tema. vontade do poder era o motor invisível por trás de tudo, da arte, da guerra, da religião, da política, do amor, da inveja e da culpa. Ninguém faz o que faz por ser bom ou mal, faz porque quer poder, quer afirmar sua existência, quer vencer a sensação de ser pequeno diante do universo. E aqui, então entra o soco na cara.
Nietzsche diz que o conceito de mal surgiu quando os fracos começaram a chamar de perverso tudo aquilo que era mais forte. A bondade virou uma forma elegante de inveja. A moral cristã, que prega humildade, perdão e renúncia, seria para ele um truque, um jeito de transformar a fraqueza em virtude. Nietzsche grita que o homem não é bom nem mal. Ele é força tentando se manifestar num mundo que vive tentando castrar tudo que não cabe nas regras. Como eu falei, as duas sugestões de leitura, além do Bem e do Mal e do Anticristo, eu acho que são dois caminhos que dá pra seguir a partir da filosofia de Nietzsche sobre ética, moralidade e se o homem é bom ou mal. Jean-Paul Sartre não acreditava em essência, alma pré-fabricada ou destino programado. Para ele, o ser humano nasce como um erro cósmico, sem manual de instrução, jogado no mundo e condenado a ser livre. Isso mesmo, condenado à liberdade. Porque, segundo Sartre, a liberdade não é um presente, é um fardo. Sim. Não existe uma natureza humana, não tem essência esperando ser descoberta. Você é o que você faz e ponto. Cada escolha sua esculpe quem você é. E o que você não escolhe, também. Fugir, omitir, deixar para depois, tudo isso também é uma escolha. E cada escolha carrega um peso, o de ser totalmente responsável por quem você se torna. Não dá para colocar a culpa na sociedade, nos pais, no governo, no demônio ou na genética. Sartre te olha no fundo dos olhos e diz: se você é um covarde, foi você quem se fez assim. Sim. Se você é cruel, indiferente, violento, foi você. Não adianta fugir nem apelar para desculpas bonitas. A moral para ele não vem de fora, vem da angústia de saber que, ao agir, você está dizendo para o mundo: é assim que o ser humano deve ser. Cada atitude sua vira modelo, e é isso que é o mais apavorante, porque você não está só vivendo a sua vida, está criando, sem querer, uma ideia de humanidade inteira. Sim, é interessante o fardo da liberdade, né? Uma ideia de liberdade radical, que você é responsável por absolutamente tudo que você faz, tudo que você escolhe, tudo que você decide ter para a sua vida, e até mesmo você decidir ser omisso e você não fazer nada, né? Você pode escolher ser que nem uma pedra e não fazer nada, só ficar parado sem falar nada, sem se mexer, sem fazer nada. Isso é uma escolha sua e é você exercendo sua liberdade. É bem interessante isso, ele explica bastante isso no Ser ou Nada, e a Náusea ele fala sobre isso um pouco também, mas eu acho que o Ser ou Nada a obra mais completa dele. Que ele fala sobre a questão do... Que ele fala sobre a questão, não, que ele desenvolve essa questão em mais de 1000 páginas, então é bem detalhado, né? E também é bem... É fácil, tipo, não é que é fácil a leitura, mas é uma leitura não muito pesada também. Uma coisa interessante é que eu acabei não falando das outras obras dos outros autores, mas assim, deixa eu voltar aqui pra... Quando aparecer de novo eu falo, na verdade. Eu acho que é melhor, que eu falo se as obras são mais tranquilas, o que eu acho da leitura em si de cada obra, né? Que eu acho que é bom também você saber que eu acho, já que eu tô recomendando. Sartre não responde se o homem é bom ou mal, ele entrega na sua cara. O homem é livre, e isso Sim. é quase insuportável. Aqui, agora que apareceu. Assim, as obras de Rousseau, eu acho que daqui eu acho que é a mais tranquila de ler, mais de boa. E também de entender, Hobbes também. Nietzsche, até agora, é o segundo mais complicado, porque tem Kant que é muito complicado. John Locke, como eu falei, eu não li muito. E Sartre também é tranquilo de ler, só não sei se de entender é tanto, porque ele escreve em tom de narrativa, né, contando a história de um personagem. Então talvez não seja tão tranquilo quanto Hobbes e Rousseau, mas é mais tranquilo do que Kant e Nietzsche. Agora vai entrar em Confúcio de novo, e eu nunca estudei muito sobre Confúcio também. Só o básico mesmo, mas nada muito aprofundado. Confúcio era um sábio que queria organizar o caos com rituais, respeitos e chá quente. Ele acreditava que o homem nasce bom,
ou pelo menos com a semente da bondade plantada dentro de si. Mas essa semente precisa ser cuidada, precisa de disciplina, de exemplo e educação. Sem isso, apodrece e o mundo apodrece junto. Para ele, o mal não vem do coração, mas da falta de cultivo. Se você não aprende a respeitar os pais, os professores, os mais velhos, o caos entra pela porta da frente. Não é coincidência que o mundo moderno que despreza tudo viva mergulhado em cinismo e confusão. Confúcio não iria brigar com você. Ele só ia te olhar com aquele ar de decepção calma com quem diz: você está apenas colhendo o que plantou. A Sim. chave da humanidade, segundo ele, é o REM, uma palavra quase intraduzível que mistura bondade, empatia, nobreza e espírito. Não é sobre ser bom de vez em quando, é sobre se transformar em alguém digno, através do esforço diário. Fingir ser virtuoso não basta. Você tem que praticar, repetir, errar e tentar de novo. Confúcio via a civilização como um coral moral. Cada voz precisa estar afinada. Se uma desafina, todo o conjunto se perde. A maldade, então, seria uma falha da harmonia, mas não de essência. If you understand Deixa o like, se inscreve no canal e doa Live Pix pra gente pagar o YouTube Premium. Mas é interessante que, diferente de Rousseau, por exemplo, que fala que o problema é a sociedade, o Locke também fala que o problema é a sociedade e a gente tem que mudar, que ela instaurou o problema. O Confúcio, ele vai nessa linha de falar sobre a sociedade também, mas ele fala de uma vertente diferente, né? Talvez por não estar no meio ocidental, ele tem essa outra perspectiva, né? De que a gente já nasce bom, né? Tem uma semente de bondade e a gente tem que cuidar dela, regá-la, e não só a gente como indivíduo, mas a sociedade tem que fazer isso para que uma sociedade inteira seja harmoniosa e virtuosa também, né? É muito interessante essa questão. Eu nunca estudei Confúcio tão a fundo que nem John Locke também, nunca estudei muito a fundo, então por isso que eu não sei tanto, né? Mas vamos continuar aqui. Assim, eu não sei o que ele vai falar de Maquiavel exatamente. Imagino que ele vai usar O Príncipe, que é a obra mais famosa dele, e que ele aborda um pouco sobre o ser humano, mas a questão de Maquiavel, adiantando já o que provavelmente ele vai falar, é muito mais prática e ignorando essa questão e falando, tá, o ser humano é assim, ponto, essas são as características que o ser humano tem, você tem que governar isso. Você não tem que analisar o ser humano, não importa o ser humano. Você tem que entender como que ele funciona para você ser um bom governante, que é basicamente o que ele escreve no Príncipe, né? Mas vamos continuar. Peraí que tá sem som. Harmonia, mas não de essência. Maquiavel não está interessado em moral, estava interessado em resultado. Enquanto outros filósofos debatiam se o homem é bom ou mau, neutro ou confuso, Maquiavel pegava sua taça de vinho, sentava no canto e falava: o homem é interesseiro. Aceita isso e governe o melhor possível. Sim. Para ele, o ser humano não é Ele nobre fala e isso nem mesmo. puro. Ele é movido por medo, ambição, vaidade, cobiça e principalmente conveniência. Vai te amar enquanto isso for útil, vai te trair no segundo em que surgir outra vantagem. Exatamente. Não por maldade, mas por estratégia Exatamente emocional. isso que ele fala Maquiavel não acha isso revoltante, ele só acha inevitável. É por isso que no famoso O Príncipe, ele ensina que quem manda deve ser mais astuto do que justo. Porque a justiça sem poder é só uma prece ignorada. E governar achando que o povo é naturalmente bom é como atravessar um campo minado cantando música infantil. Ele inverte todos os valores. Não é a virtude que garante a estabilidade, é o controle. E às vezes, ser temido é mais seguro do que ser amado. Não porque ele é cruel, mas porque ele entendeu que a lealdade humana vence até a moral quando está em jogo o próprio pescoço. Maquiavel não queria que você fosse mau. Queria que você fosse lúcido e soubesse com quem você está lidando, antes mesmo de subir no trono com um sorriso e uma coroa. Exatamente isso. Maquiavel, ele pensava, né? Ele falava que o ser humano, ele não interessa se o ser humano é bom ou se o ser humano é ruim, mas o que interessa é como você entende o ser humano da melhor forma possível para você governar. Como que você entende as relações de poder entre o nobre e o restante da sociedade. Como que você entende para governar melhor
e seu governo ser confiável. Mas vamos continuar aqui. Santo Agostinho não Assim, antes de entrar em Santo Agostinho, eu já falo que muito provavelmente esse daí é que eu mais vou concordar em questão de natureza humana. Até porque eu já dei meio que um spoiler, né? Quando falou de Locke, né? John Locke. acreditava em neutralidade. Para ele, o homem nasce com um defeito de fábrica, o pecado original. Desde Adão e Eva, estamos todos rachados por dentro. Não importa o quanto nós tentamos ser bons, algo lá no fundo puxa a gente para a lama. Agostinho via o ser humano como um campo minado de desejos incontroláveis, orgulho, luxúria, inveja, tudo programado para explodir a qualquer momento. Mas ele não achava que isso fazia das pessoas monstros. Fazia Exatamente. delas humanas, frágeis, perdidas, carentes de algo maior. Segundo ele, o mal não é uma força em si, mas a ausência do bem, tipo uma sombra. Ela só existe porque a luz não está presente ali. E adivinha quem é a luz? Deus. E sem ele, a gente apenas se apaga. Agostinho não economizava no drama. Dizia que mesmo quando fazemos o bem, às vezes fazemos pelas razões erradas, para sermos elogiados, para parecer santo, para fugir da culpa. É exatamente essa questão que eu tinha falado antes, né? O, o ser humano, ele é corrompido, né? Por natureza, ele é mal por natureza e tenta se consertar, mas não pelas motivações certas, né? Ele quer por outras questões. Santo Agostinho manja muito. Ele manja muito mesmo. Também ele consegue escrever de uma forma muito bonita as coisas, né? Eu acho que a que ele mais fala sobre essas questões é as Confissões de Santo Agostinho, que é muito boa. Eu acho que eu não tô com ela aqui na estante. Acho que ela tá na outra estante. É. Acho que eu só tenho ela na coleção dos pensadores também. Mas enfim, do Santo Agostinho, nas Confissões, ele fala bastante sobre isso. Ele dá exemplos pessoais, né? Até porque é meio que um diário dele, com uma autobiografia, e que ele desenvolve essas questões sobre é, maldade humana, bondade, e ele vai atribuir tudo que a gente só pode ser isso com Deus, né? Ele atribui essas coisas a Deus e fala que nós somos corrompidos, né, por natureza. Ou seja, Não que somos até maus nossa bondade exatamente. pode ser contaminada. É um diagnóstico duro, mas não é um desprezo. É apelo. Ele acreditava que o ser humano só se salva se for resgatado pela graça divina. Sem isso, estaríamos Foi tentando o que eu subir falei. uma escada quebrada com os olhos vendados. Não tem meio termo para Agostinho. Ou a alma é restaurada por Deus, ou ela vive caindo nos mesmos buracos. O livre-arbítrio existe, mas está manchado. Você escolhe? Sim, mas a sua bússola está quebrada. É interessante também que para Santo Agostinho, tanto que falou no vídeo, né? Eu acabei não comentando, mas que para que isso tudo é bem amarrado. Ele justifica isso. Ô, boa noite, Gustavo. Tranquilo? Tipo, interessante isso também que a maldade é a ausência de bem, né? E o bem é Deus. E a ausência de Deus faz com que os homens continuem caindo cada vez de novo nos mesmos erros, nos mesmos vícios, nos mesmos pecados, né? Que Santo Agostinho vai falar. Então vai sendo meio que um ciclo vicioso, né? E é interessante também que uma alma que é restaurada por Deus, segundo Agostinho, ela não ela não cai nos mesmos erros, né? Ela que é verdadeiramente transformada, ela não cai nos mesmos erros de no sentido de cair e voltar a ficar caindo propositalmente, por assim dizer. Ele sabe que tá errado, ele tenta não errar, mas acaba errando. Eu acho que é mais ou menos. Ele fala mais ou menos nisso, né? Santo Agostinho fala mais ou menos isso. Ele fala isso nas Confissões. Na Cidade de Deus ele não fala tanto sobre isso, ele fala de outras coisas, mas é principalmente nas Confissões que ele fala sobre o ser humano em si. Né? Até porque é uma autobiografia, ele vai narrando essas coisas, vai argumentando essas coisas durante a sua própria biografia. Karl Marx não estava preocupado em saber se o homem é bom ou mau. O Karl Marx eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa de Maquiavel. Só que eu acho que ele vai falar um pouco mais do ser humano, do homem em si, do que Maquiavel. Mas. Pro, mas.
vai ser mais ou menos no mesmo sentido, porque ele não vai focar tanto no próprio homem, mas em questões ao redor dele, né? E como que a sociedade e o sistema capitalista, né, com Marx especificamente, o sistema capitalista faz com que nós sejamos moldados virtuosamente ou viciosamente, né? A, pro prazer e pro bem-estar dos grandes burgueses, basicamente. Diferente de Maquiavel, né, que fala que é como se governa bem, basicamente. Como um príncipe, que futuramente vai ser um rei, vai governar bem seu reino. Né? Karl Marx vai analisar a partir do materialismo histórico dialético como que as relações sociais e sistemáticas se dão para que os homens sejam como eles são, né? Ele queria saber quem estava segurando o chicote. Para ele, perguntar se a natureza humana é ética ou corrupta é desviar do que verdadeiramente importa. O ser humano, dizia Marx, é produto do ambiente material em que vive. Se você nasce num sistema que te ensina a competir, explorar e obedecer, então é isso que você vai fazer. Não porque você é ruim, Basicamente isso que mas ele porque argumenta. é isso que foi treinado para ser. Marx rasga a ideia de essência humana. O que chamam de virtude muitas vezes é só o nome bonito que os poderosos deram para o conforto deles, e o que chamam de vagabundagem é, às vezes, só a recusa em jogar o jogo viciado desde o início. O homem, segundo Isso que ele ele, argumenta. não nasce nada. Ele é moldado pelas relações sociais, econômicas, pela estrutura que É interessante que ele vai muito na ideia de Locke, né, pelo que foi apresentado no vídeo que eu lembro que eu já estudei. Ele vai muito na ideia de Locke, mas ele adapta para socialismo, um comunismo mais de materialismo dialético, né? Que é bem interessante. Ele basicamente me pega a ideia de John Locke, assim, obviamente eu não sei se ele fez isso mesmo, mas parece uma adaptação de John Locke passando pelo filtro de Hegel da questão dialética, né? É bem interessante essa ideia. Apesar de eu não saber se é exatamente isso, eu acho que valeria um trabalho comparativo entre os dois, talvez. Eu não sei Locke tão a fundo, né? Mas eu acho que daria para desenvolver um assunto sobre isso. define quem manda e quem obedece, quem produz, quem lucra. A natureza humana de alguém faminto é diferente da de alguém saciado, e exigir igualdade de comportamento em mundos desiguais seria uma piada de mau gosto. Marx não quer saber se o ser humano é bom, ele quer saber quem detém os meios de produção, porque é isso que determina todo o resto, desde sua moral até a sua ideia de liberdade. E para você, o homem nasce mal ou bom? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Se inscreve aqui no canal também. Passa no canal lá também do Chave do Saber. Chave do Ser, falei errado. Passa lá no canal deles também. Deixa o like lá. E assim, só para finalizar, de Karl Marx, eu acho que os dois que mais dá para destacar, que falam sobre essas questões, é o Capital e também o Manuscritos Econômicos Filosóficos. Os dois falam bastante sobre isso, tem ideologia alemã também, mas enfim, é basicamente isso.